E eu quero, irmãos, ministrar nesta noite sobre um tema que eu acho oportuno para os dias que nós estamos vivendo. Eu queria ministrar sobre poder para fazer missões. É interessante que nós estamos num culto alusivo a missões, né? Culto denominado culto de missões ou culto com a participação do departamento de missões. E é interessante nós trazermos uma palavra estimulativa à mesma. E eu queria me basear nesse texto de Mateus capítulo 10, aonde Jesus chama os seus discípulos. Jesus faz a seleção deles, chama eles pelo nome. E antes de enviar os seus discípulos, Jesus diz: eu vos dou poder. E o interessante, irmãos, é que o evangelista Mateus, ao escrever esse livro, o Evangelho segundo escreveu Mateus, ele escreve este livro e endereça este livro aos judeus. E o propósito de Mateus era mostrar para os judeus que Jesus de fato era o Cristo, o Messias, o Rei que eles tanto estavam esperando. Porque na mente dos judeus ainda havia uma certa dúvida, confusão, preocupação se de fato Jesus era de fato mesmo o Rei que eles estavam esperando, se Jesus de fato era o Cristo, o Messias tão sonhado, tão aguardado ou não. Porque na realidade os judeus tinham uma perspectiva a respeito do rei dos judeus. Por exemplo, que perspectiva era essa? Eles esperavam que Jesus viesse montado em um cavalo, com um grande exército, um exército imponente, e viesse libertar Israel da opressão que eles estavam debaixo. Porque naquela ocasião Israel era dominada pelo governo romano. Certa vez, o evangelista João, escrevendo no capítulo 8, versículo 32, João relata que Jesus disse aos judeus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí os judeus disseram para Jesus: como dizes tu, seremos livres, se nós nunca pertencemos a outra nação? Quando eles disseram isso, na realidade eles estavam mentindo, porque eles já tinham sido escravo dos caldeus da Babilônia, já tinham sido escravo da Síria, e na ocasião eles não eram um povo livre. Eles estavam sendo dominados por Roma, ou seja, quem governava a Israel era o governo romano. Então, eles esperavam que o rei tão aguardado, o Messias, viesse e levantasse um grande exército e libertasse a Israel da opressão dos romanos e tornasse Israel a maior potência mundial daquela época. Só que em vez de um rei com um grande exército entrando em Jerusalém, o que foi que eles viram? Um carpinteiro montado em um jumento. Em vez de um grande exército, eles viram 12 discípulos e algumas pessoas, uma multidão que seguia Jesus. Então, na cabeça deles, muitos pensavam: como poderia ser esse o rei dos judeus? E até porque Jesus morreu na cruz, e na mentalidade deles, o rei dos judeus não seria vencido. Só que eles tinham uma noção errada a respeito do reino que Jesus veio estabelecer. Porque o reino que Jesus veio estabelecer não foi um reino material, mas foi um reino espiritual.
A obra que Jesus veio fazer não foi simplesmente uma obra natural, mas foi uma obra espiritual. É tanto que certa vez, quando Jesus estava sendo interrogado pelo Sinédrio, Jesus disse: se o meu reino, eles perguntaram, dizem, se tu és o rei dos judeus, ele disse, se o meu reino fosse deste mundo, vocês me amariam. Ou seja, Jesus estava dizendo que o seu reinado não era deste mundo. Ou seja, não era um reinado natural, mas era um reinado espiritual. Ou seja, por quê, irmãos? Porque todo reinado material, todo reinado natural que se levantou, ele teve começo e ele teve fim. Por exemplo, a Bíblia diz que o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul, após ter reinado 40 anos, o seu reinado teve o começo e após 40 anos teve fim. Após o reinado de Saul, se levantou Davi. E após Davi ter reinado 40 anos, o seu reinado também teve fim. E depois se levantou Salomão. E tantos outros reis que se levantaram como governantes de Israel. E todos os reinados deles teve começo e tiveram fim. Porque todo reinado natural, todo reinado material, ele tem começo e ele tem fim. Mas o reinado que Jesus veio estabelecer, a Bíblia diz que seria um reinado que duraria para sempre. Ou seja, teria começo, mas ele não teria fim. Com isso nós concluímos dizendo que, ainda que para muitos pensem que em meio a toda essa bagunça que nós estamos vendo em meio à sociedade, como eu já ouvi dizer outro dia por alguém que dizia, parece que Deus perdeu o controle da situação, porque o mundo anda desenfreado. Nós concluímos dizendo, Deus, ele não perdeu o controle, Jesus não está alheio, muito pelo contrário, ele está sentado no trono, ele é rei, e ao seu tempo certo ele trará juízo a toda esta bagunça que nós estamos vendo. Glória a Deus. Era necessário ter-vos dito isto para poder introduzir a mensagem que vos trago nesta noite. Que o reinado de Jesus, que ele estabeleceu, ele veio estabelecer, foi um reinado espiritual. Isso não quer dizer, irmãos, que Jesus não tinha poder sobre o mundo natural. Muito pelo contrário, Jesus manifestou poder sobre o mar, sobre a natureza. Jesus, certa vez, ele disse aos seus discípulos, quando estava no monte de São Pedro, Pedro, se eu quisesse, eu pediria a meu pai, ele enviaria 12 legiões de anjos, e eles me protegeriam, ou seja, acabariam com tudo. Ou seja, apesar de que Jesus tivesse poder sobre o reino natural, mas a obra que ele veio estabelecer era uma obra, o reinado era um reinado espiritual. Então, Jesus, quando ele chega no capítulo 10, chama os seus discípulos e diz, eu vos dou poder. O poder que Jesus deu aos seus discípulos foi um poder espiritual, não foi um poder material. Jesus não deu mansões a eles, não deu casa a eles. Eu não estou dizendo que isso é errado, muito pelo contrário. Eu acredito que se todo cristão trabalhar com suor, Deus abençoe e ele prospera. Mas o poder que Jesus deu em questão aqui nesse texto aos seus discípulos foi um poder espiritual. Ou seja, e toda vez, irmãos, que Deus, ele derramou um poder sobre a sua igreja, apesar de ser um poder espiritual, houve um abalo no reino natural, houve um abalo no reino material, e a obra de Deus, as vidas foram salvas. Outro dia, o nosso pastor Jairo, ele nos pediu para lermos um livro que fala sobre, que relata a história do avivamento no país de Gales. E fiquei impactado, tinha ouvido falar, mas não tinha lido ainda. E após ler ele, irmãos, eu concluí algo muito extraordinário, irmãos.
toda vida que Deus derrama um poder sobre a sua igreja, abala a sociedade. Eu estava olhando, pastor, e vi que esse avivamento no país de Gales começou com uma pequena reunião de alguns jovens. E até o final, aproximadamente quase 100 mil pessoas foram impactadas. O poder foi tão grande que Deus derramou sobre a vida deles, que houve um abalo em toda a sociedade. Ou seja, a criminalidade diminuiu, os roubos diminuíram, os assaltos diminuíram, o tráfico diminuiu, o número de usuários de droga diminuiu, o número de prostitutas diminuiu. Sabe por quê? Porque o traficante aceitou Jesus, o assaltante, o ladrão aceitou Jesus, a prostituta aceitou Jesus. Toda vida que Deus derrama um poder na sua igreja, há um abalo em meio à sociedade. Depois o pastor nos pediu para ler o livro que fala sobre o grande avivamento da Rua Azusa. E eu estava lendo e vi que o reverendo William Seymour orava aproximadamente 8 horas por dia com sua face em uma caixa de sapato. E ele orava incessantemente, e Deus derramou um poder tão grande sobre aquele lugar, que a quarteirões as pessoas passavam, eram impactadas pelo poder de Deus. E isso, irmãos, me chamou a atenção. Por quê? Porque toda vida que Deus derrama um poder sobre a sua igreja, ainda que esse poder seja espiritual, há um abalo na sociedade, há um abalo no reino natural. É por isso que Satanás, ele quer ver nesses últimos dias uma igreja fraca, uma igreja desanimada, uma igreja desmotivada, que não tem força para orar, que não tem força para buscar esse poder de Deus. Porque se a igreja não se levantar com poder e autoridade, as vidas não vão se converter, a prostituta não vai ser liberta, o drogado não vai ser liberto, o traficante não vai ser liberto. Mas eu louvo a Deus, porque a Assembleia de Deus, ela nasceu no poder, ela cresceu no poder, nós vivemos no poder. Não vamos deixar esse poder se apagar, e nós vamos subir nesse poder. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Certa vez, irmãos, eu me lembro que um irmão, a gente, pelo menos 2 dias por semana, estávamos orando no matagal lá perto de onde nós morávamos. E um dos irmãos foi morar numa comunidade, e perto da casa dele, irmãos, não tinha uma assembleia, só tinha uma igreja tradicional, que não acreditam na manifestação dos dons. E quando foi um dia, ele pegou uma amizade muito grande com um pastor de lá, e ele disse: pastor, eu posso chamar um amigo meu, um irmão lá de onde eu morava, para estar aqui nos trazendo uma palavra? E o pastor disse: chame, meu filho. E ele me chamou, irmãos. E eu disse: meu irmão, a igreja onde o senhor está congregando é uma igreja de convicções tradicionais. Eu sou bastante pentecostal. Eu gosto de falar em línguas. Eu particularmente gosto, como dizem, né, irmãos, dar lugar. E possa ser, irmãos, que na hora lá, eu gosto, irmão, de ser centrado sempre quando estou ministrando. Mas às vezes Deus, ele nos toma de alguma forma, e não é que a gente perca o controle, que não sabe o que está fazendo, porque Deus, ele não trabalha com marionete, não, irmãos. Mas às vezes a gente deixa seguir a direção que Deus, ele nos dá. E ele disse: não, meu irmão, pode ir. Eu falei com o pastor, eu disse: homem, não vai dar certo. Ele disse: não. E de tanto ele insistir, eu fui, irmãos. Eu fui. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu nunca gostei de sair da ética, centrado nas minhas palavras. Comecei pregando, e quando chegou na metade da mensagem, o clima foi esquentando, e eu, sem querer, pastor, falei umas meia dúzia de palavras em línguas estranhas, entreguei 2 profecias, e houve, irmãos, um abalo no meio da igreja, irmãos.
As pessoas se levantaram e começaram, algumas foram batizadas com o Espírito Santo, e uma começou a marchar, e a outra começou a falar em línguas. Tinha uma mulher na minha frente que quando ela se levantou, estava no púlpito, a mulher era tão alta que ficou mais alta do que eu. A mulher se extravasou, e eu, quando eu olhei para trás, o pastor estava de cabeça baixa. Eu digo, esse daí não me chama mais nunca para vir aqui, irmãos. E quando eu terminei minha mensagem, eu terminei de pregar, eu encerrei a mensagem, concluí a mensagem, e o fogo ficou no meio da igreja, e eu me sentei no meu cantinho, e terminou o culto, e nós estávamos lá fora. O irmão disse, irmão, vou pagar um lanche para você. Eu não disse que Deus ia lhe usar, irmão? Eu digo amém. E quando terminou, irmãos, o pastor chegou para ele e disse, irmão, vem cá, irmão. Isso foi no sábado, irmãos. Disse, irmão, vem cá, irmão. Chamou o irmão que tinha me convidado. Pergunta se não tem como ele vir pregar aqui amanhã de novo, homem. Porque nós gostamos, foi algo que nós nunca tínhamos experimentado. Meus irmãos, depois daquele dia, aquela igreja despertou, era todo dia na rua fazendo missões, todo dia pregando o evangelho, a ponto, irmãos, de a igreja, irmãos, ter um conjunto de novos convertidos que não tinha, depois que a igreja recebeu o poder da parte de Deus. É por isso que é importante, irmãos, porque o que nos anima, o que nos motiva, é o poder que Deus ele nos dá. Isso que acontece aqui dentro, esse mistério, falando em línguas, às vezes nos se damos a esse mistério, não é algo que é para ficar só aqui dentro, é algo que acontece aqui, mas é para repercutir lá fora. Acontece aqui, é Deus preparando, enchendo, capacitando, dando poder e ousadia para ser usado lá fora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus, irmãos, antes de fazer missão, Jesus ele não fez missão, irmãos. Eu não sei nem se eu posso usar esse termo, mas eu vou usar. Jesus não fez missão, irmãos, de qualquer jeito. Jesus, ele, antes de fazer missão, irmãos, ele se encheu do Espírito Santo e do poder. Certa vez, quando Jesus, ele chegou na cidade de Nazaré e ele estava em uma das sinagogas, deram um livro para ele ler, e ele abriu o livro no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e ele fez questão de dizer, ler aquela passagem, referente a ele leu dizendo que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele era um ungido de Deus, que Deus tinha ungido ele com o Espírito para pregar, para evangelizar. E isso, irmão, se concluiu quando Jesus, ele, antes de começar o seu ministério, e eu quero dizer isso de novo, Jesus, antes de começar o seu ministério, Jesus, ele não saiu pregando logo, apesar de Jesus ser Deus, ter poder para isso, mas acredito que Jesus queria nos dar um exemplo, que nós, antes de fazer missão, temos que se encher do Espírito Santo. Jesus, antes de começar o seu ministério, a Bíblia diz que, na ocasião, João Batista era o profeta da vez. E quem era Jesus, irmãos? Jesus era um anônimo, um desconhecido. Ninguém conhecia Jesus como rei, como profeta, como Messias. E a Bíblia diz que Jesus, ele desceu ao Rio Jordão, aonde estava João Batista, pregando e batizando, dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando João Batista viu Jesus descer, disse a ele, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a qual não sou digno de, abaixando, desatar as suas sandálias. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Só que João Batista estava dizendo isso a respeito de Jesus, só que o povo não conhecia Jesus como Messias. É tanto que certa vez João Batista fez questão de dizer que ele não era o Messias. Ele disse, eu não sou o Messias, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu.
Ou seja, Jesus era um anônimo. E após Jesus ser batizado nas águas, a Bíblia diz que ele saindo das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele. Naquele momento ali, e houve uma voz do céu. Deus bradou dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, Jesus, antes de fazer missão, Jesus se encheu do Espírito Santo, se encheu do poder. Por quê, irmãos? Porque sem esse poder nós não temos como fazer essa obra, irmãos. Por isso que Jesus, antes de enviar os seus discípulos, apesar deles terem já ouvido e visto muita coisa, apesar de ser o começo do ministério de Jesus, Jesus chamou eles e antes de enviar eles, deu poder a eles, irmãos, porque sem esse poder que é nos dado, não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta evangelizar, não adianta ir aos perdidos, porque somente a obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é necessário, irmãos, que nós, nesses últimos dias, busquemos esse poder, busquemos se encher do poder de Deus. E sabe, irmãos, como esse poder se manifesta, irmãos? Quando nós pregamos a palavra. Porque o maior poder, irmãos, Deus ele nos enche com seu Espírito. Mas esse poder é liberado, irmãos, quando nós liberamos, pregamos a palavra. O apóstolo Paulo, ele disse que o Evangelho, no capítulo 1 e versículo 16 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele disse: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ou seja, quando nós se enchemos do poder de Deus e começamos a pregar a palavra, esse poder é liberado pela palavra, porque a palavra ela tem poder, irmãos. Eu, irmãos, nunca preguei para ninguém, irmão. Já saí muitas vezes para evangelizar. E em algumas ocasiões me deparei com homens drogados, mulheres drogadas. E eu nunca preguei, irmãos, para essas pessoas desacreditadas. Desacreditado, como se Deus ele não pudesse fazer. Muito pelo contrário. Eu sempre preguei crendo que Deus podia libertar. Porque eu prego um evangelho de poder. Um evangelho de transformação. Um evangelho que me libertou de 7 anos viciado em crack, morando na rua. E se Jesus me libertou, Jesus pode libertar todo aquele que dê crédito a esta palavra, porque o poder está na palavra. Pastor, às vezes eu me entristeço quando às vezes eu vou ministrar em algum canto e às vezes nos dão 10 minutos, 5 minutos, como já me deram para pregar. E eu me entristeço porque, irmãos, não é porque eu queria muito tempo, não, irmãos, porque eu entendo, irmãos, nós entendemos, aliás, que a parte fundamental do culto é a palavra. Nós oramos a Deus, apresentamos o nosso louvor a Deus, e o louvor é muito importante, porque ele tem a função de preparar o coração da igreja para receber a palavra. O louvor é como o agricultor que ara a terra, é como ele estivesse arando a terra, mas a palavra é a semente. Ou seja, se só arar a terra, não dá fruto, mas se arar e colocar a semente, que é a palavra, dá o fruto, cresce. Ou seja, então às vezes nós vemos cultos aí, que passam o culto todinho, louvor, 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 e não se tem tempo para ministrar a palavra. Aí às vezes eu fico pensando, como uma igreja dessa vai ser uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja poderosa, avivada, se não eles dão prioridade à palavra de Deus? Como? A palavra de Deus, irmãos, é tão poderosa, que após Jesus ele ser batizado por João Batista no Rio Jordão, a Bíblia diz que ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. E quem apareceu? Satanás. Satanás aparece, irmãos, nos momentos de mais dificuldade.
E a Bíblia diz que quando Jesus teve fome, apareceu o tentador. E o tentador, irmãos, apareceu tentando enganar Jesus com a palavra. Ele usou um trecho do Salmo 91 que diz: olha, está escrito, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos para que te apanhem em tuas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Aí Jesus, a palavra é tão poderosa, irmãos, que Jesus repreendeu ele pela palavra. Jesus disse: também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele novamente, irmão, chegou para Jesus, vendo que Jesus tinha fome, e disse: se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pão. Jesus outra vez, irmãos, usou a palavra. Jesus disse: também está escrito, Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E pela última vez, Satanás levou ele até o monte mais alto e disse: está vendo todos esses reinos? Mostrou todos os reinos e a glória deles, e disse: tudo isso foi me dado. Mentira, irmãos, quem deu a ele? Ninguém deu a ele, não. Ele tomou a força quando Adão pecou, a sua influência entrou no meio da sociedade. E ele diz: tudo isso foi me dado, e eu te darei se prostrado me adorares. Jesus usou outro texto da Bíblia, o texto dos 10 mandamentos, de quando ele disse: vai-te, Satanás, porque também está escrito, adorarás, se prostrarás somente ao Senhor teu Deus. Ou seja, a palavra tem poder, é tão poderosa, que tem poder para expulsar até Satanás, irmãos. E é interessante, irmãos, que nós se enchamos do poder de Deus. Vou ler o texto novamente. Jesus disse: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Sabe o que era que Jesus estava dizendo, irmãos? Que os discípulos não iam sair e chegar para Satanás de forma educada, para os espíritos imundos, com gentileza, e eles iriam soltar as almas com delicadeza. Não, irmão. Jesus estava dizendo, irmãos, que eles só iam soltar as almas debaixo de poder e debaixo de autoridade. Ele só vai soltar as almas. Satanás, ele só vai soltar as almas debaixo de poder e debaixo de autoridade. Não pense, irmãos, que quando nós vemos às vezes um drogado na rua, uma prostituta, ou até mesmo alguém, irmãos, que vive sob uma influência maligna, não pense que muitas vezes as pessoas vivem daquela forma porque quer. Ali é uma prisão espiritual. E Satanás, ele só vai liberar debaixo de poder e debaixo de autoridade. Outro dia eu estava vendo um pastor, eu gosto muito de ouvir ele, e ele disse algo que me chamou muita atenção. Eu sempre prego as minhas mensagens, irmão, mas eu quero falar algo aqui que ele disse que me edificou muito. Ele fez uma comparação, ele comparou Satanás a um cachorro pitbull. E ele dizia assim, irmãos: não pense, irmãos, que você vai evangelizar a sua rua pedindo licença a Satanás. Não pense que você vai fazer um culto em sua casa, em sua residência, chamar os seus vizinhos pedindo licença ao diabo. Use da autoridade que Deus lhe deu. Use da ousadia que Deus te deu. Use do poder que Deus te deu. O inimigo vai ficar nervoso? Vai. O inimigo vai se irritar? Vai. O inimigo vai se levantar? Provavelmente. Mas sabe aquele cachorro pitbull preso numa corrente de 2 metros? Ele salta, ele pula, ele corre, mas ele só pode trabalhar num raio de 2 metros. Ele estava dizendo que Satanás tem campo de ação, mas toda a ação do diabo é limitada pelo poder de Deus. É por isso que Deus, irmãos, Ele quer ver uma igreja poderosa, uma igreja fervorosa, irmãos, uma igreja, irmãos, que quando sai para evangelizar, irmãos, há resultado. Oh, glória a Deus. E eu quero, irmãos, concluir, irmãos, contando um testemunho que aconteceu, irmãos, comigo e com o meu cunhado. Nós, irmãos, 2 jovens, 2 meninos, 20 e poucos anos. O nosso pastor na época, nós congregávamos no Riachão.
E o nosso pastor, ele tinha uma comunidade perto do Riachão, a comunidade de Tamanduá. E ele passou um dia lá e viu que não tinha igreja lá. E ele chegou para meu cunhado e disse: Renato, eu vou abrir um trabalho naquele lugar e vou colocar você lá para tomar conta daquele trabalho. E Renato tinha acabado de se casar com a sua irmã, que o nome dela também é Renata, Renato e Renata. E quando eu vi eles indo para lá, eu disse: Renato, pastor, eu posso ir ajudar a Renata? Ele disse: pode. E debaixo da bênção dele, ele nos enviou para lá. Só, irmãos, que nós morávamos no Riachão e Tamanduá ficava aproximadamente uns 6 quilômetros, 5 quilômetros do Riachão. Não tínhamos carro, só tínhamos uma moto. A esposa de Renato fazia faculdade em Natal. Não dava para minha esposa ir. Eu com um filho pequeno. E lá, irmãos, nós não podíamos deixar nada na igreja. Porque se nós deixássemos alguma coisa lá, o pessoal entrava, levava e roubava mesmo. Então nós tínhamos que levar nessa moto caixa de som, garrafa de água, microfone, Bíblia, na época DVD, tudo para lá, irmãos, em cima de uma moto. E nós passamos, irmãos, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, pastor. Só eu e ele. 1 ano e 2 meses. E os cultos eram assim, irmãos. A gente chegava, abria a igreja, se ajoelhava, orava. E quando ia começar o culto, quando era Renato, ele vinha, começava o culto, cantava o hino, pregava, e eu sentava lá no banco da frente, que era pelo menos para ele ter para quem olhar. E quando ele terminava de cantar, de pregar, eu se levantava, vinha para cá e ele ia para lá, para mim ficar pelo menos olhando para ele. E eu cantava com essa voz que não é muito bonita, né, irmãos? Mas cantava e pregava e fazíamos o culto, irmãos. 1 ano e 2 meses nesse ritmo. E sem aceitar ninguém, irmãos. Nesse 1 ano e 2 meses, nós batemos quase a comunidade toda, de casa em casa, pedindo para fazer um culto na casa das pessoas. E ninguém queria, irmãos, um culto. Ninguém queria. A gente chegava para evangelizar, as pessoas fechavam as portas. Quando foi um dia, irmãos, Deus, ele nos deu uma graça tão grande, irmãos. Nesse dia eu preguei, fazer igual o Matuto, preguei igual a gente grande. Renato olhando para mim, chega Renato, arregava, lava os olhos, e eu pregava, falava em línguas, e foi algo extraordinário. Fiz uma zoada tão grande, que quando eu abri os olhos, a frente da igreja estava cheia de gente. Eu digo: ó, estão ouvindo. E quando foi um dia, irmãos, após 1 ano e 2 meses nesse ritmo, nós chegamos na igreja, se ajoelhamos, e Renato, ele, no último banco, fez a seguinte oração. Ele ajoelhou de um lado e eu do outro da igreja, e ele fez a seguinte oração. Ele disse: meu Deus, se é da tua vontade nós estarmos aqui, o Senhor fale comigo. Se nós não estamos fazendo sacrifício de tolo, Deus, dá-nos uma direção. Irmãos, daqui diante de Deus eu não ouvi ele fazendo essa oração, mas quando ele terminou de orar, eu me levantei de lá para cá e fui em direção a ele e disse: meu irmão, Deus está mandando lhe dizer algo. Deus está mandando lhe dizer que não é para largar o poço, é para continuar cavando, que a água vai jorrar. Guarda essa palavra no seu coração. 1 semana depois, irmãos, saímos para evangelizar dia de domingo, pela manhã. Chegamos numa casa, irmãos, e isso, irmãos, era toda quarta e todo sábado no monte orando, quase a noite toda, de 10 até a gente, às vezes, dormíamos, tão cansado que estava, irmãos, nesse ritmo, debaixo de oração, de jejum. E quando foi um dia, irmãos, nós saímos para evangelizar no domingo de manhã, chegamos numa casa, insistimos, e a mulher, quando veio, a mulher disse: o que vocês querem? A gente disse: mas a gente queríamos, a gente viemos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. A Bíblia diz que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ela disse: pode entrar. E abriu o portão, irmãos. A gente entramos, ela deixou a gente na sala, entrou lá para dentro e passamos 5 minutos esperando essa mulher voltar, e essa mulher não voltou. E quando nós já estávamos para chamar novamente, veio uma moça lá de dentro, aproximadamente acho que uns 13, 14 anos. E ela sentou-se no sofá e a gente começamos a pregar para ela.
E aí perguntamos se ela queria aceitar Jesus, ela disse que não queria. E após nós termos pregado para ela, decidimos fazer uma oração por ela. Ela disse: a oração eu quero. Quando nós levantamos a mão, irmãos, ela caiu endemoniada. O demônio se manifestou. Foi algo, irmãos. Pense num demônio violento. Ela fez muito barulho. E a ponto de todas as casas que estavam ali à volta escutarem o barulho que ela estava fazendo. E nós, com muito poder, muita autoridade, repreendemos aquele demônio. E quando nós terminamos de expulsar aquele demônio, escutamos um choro na cozinha. A mãe dela estava chorando. Fizemos o apelo novamente a ela, ela aceitou Jesus. E quando foi à noite, irmãos, no culto, isso foi num domingo pela manhã. Quando foi no domingo à noite, estava essa jovem, a mãe dela, o padrasto, as tias, os primos, estava aí a família toda, irmãos, uma família grande. E na ocasião, irmãos, Renato começou a dirigir o culto e passou o trabalho para me ministrar e eu comecei a pregar. Enquanto eu pregava, começou o povo se manifestar dentro da igreja. Aí nós entendemos, irmãos, que o povo não queria vir por causa de uma opressão maligna de Satanás naquele lugar. E daí Deus nos deu uma direção para trabalharmos nesse sentido. E nós trabalhamos, irmãos, aproximadamente 2 meses, só expulsando o demônio, irmãos. Irmãos, pense numa comunidade carregada. Era demônio quase todo dia. Agora tem uma coisa, irmãos. Quanto mais as pessoas se endemoniavam, mais Jesus libertava, irmãos. Depois de 2 meses nesse ritmo, irmãos, houve um dia que nós olhamos para a igreja estava cheia, que não havia mais canto para ninguém se sentar, irmãos, porque Deus, Ele nos deu a graça de nós, irmãos, fazermos aquele trabalho debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de poder de Deus, e é uma igreja cheia do poder que Deus, Ele quer ver nesses últimos dias, uma igreja que não recua diante de Satanás, porque Jesus disse: esta é minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Glória a Deus. E eu, meus irmãos, eu quero encerrar minha participação aqui fazendo uma oração. Posso, pastor? Posso? Quero fazer uma oração, por gentileza, fique de pé, para nós orarmos, irmãos. E eu quero fazer uma oração por nós, irmãos, por nós, para que Deus continue nos dando esta graça, irmãos, esse poder, para nós continuarmos fazendo essa obra, irmãos, porque nós temos que entender, irmãos, que nós não estamos lutando com um inimigo material, mas o inimigo é espiritual. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, ou seja, ele estava falando em primeiro lugar que o nosso inimigo, ele é espiritual. E que segundo, irmãos, nós devemos usar as armas que Deus Ele nos deu. E a mais poderosa dela, irmãos, é a espada, que é a palavra de Deus. Amém? Uma igreja que cresce, irmãos, debaixo de oração e na leitura da palavra de Deus, irmãos, é uma igreja, irmãos, avivada, uma igreja poderosa. Porque o verdadeiro avivamento, quem traz para a igreja, irmãos, é a palavra de Deus. Outro dia eu vi um desses pregador coach na internet, ele dizia assim: por aí, cada esquina agora tem um seminário de teologia, mas chame eles para expulsar demônio, que os demônios no céu. Diz: coitado, meu Deus, se ele soubesse pelo menos o que significa a palavra teologia, ele não ia falar uma besteira dessa, porque a palavra teologia quer dizer estudo sobre Deus, ou seja, quanto mais você conhece sobre Deus, mais você se enche de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos em nome de Jesus. E eu quero orar pelas nossas vidas. Bendito e eterno Salvador que estás no céu, Deus de poder, Senhor de graça, Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que eu te oro nesta noite, diante, meu Deus, da tua palavra, que foi acabada de ser ministrada, meu Deus. Nós entendemos, meu Deus, que o nosso inimigo é espiritual, mas nós também entendemos, Deus, que o Senhor nos deu poder, nos deu autoridade, nos ajuda, Deus, a se revestirmos desse poder, meu Deus, para fazer a tua obra,
obra. Por isso, meu Deus, eu te peço nesta noite, abre os céus sobre essa igreja, nesta noite, neste lugar, sobre a tua igreja, neste estado, neste país, no mundo, e enche, meu Deus, o teu povo, capacitando de poder, de ousadia, de unção, de autoridade para fazer a obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, que nós te pedimos, Senhor, abre os céus e derrama, meu Deus, do teu poder, faz de novo, Senhor, como o Senhor fez no país de Gales, faz como o Senhor fez na Rua Azusa, faz como o Senhor fez, meu Deus, outra vez, faz de novo, Senhor, meu Deus, usa-nos, Senhor, para fazer a tua obra, em nome de Jesus, e aqueles que concordam, digam amém. Que Deus os abençoe. Aqui eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus.